Qual o nosso posicionamento contra as hostes malignas? Aí nós temos que, sabendo dessas coisas todas, sabendo disso tudo, nós temos que ter um posicionamento. Como intercessores, temos que nos posicionar nessa questão. Qual deve ser a nossa postura contra os demônios? A Bíblia recomenda que todos os espíritos devem ser testados. E agora nós vamos usar um pouquinho a Bíblia, que nós já estamos chegando no final, e é uma parte importante que eu não gostaria de deixar assim, só nas preliminares. 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Nós temos ali a primeira recomendação da postura, do posicionamento do cristão, do intercessor, em relação aos espíritos. Irmãos que acharem aí, 1 João 4, 1 a 3. Quem achou que quer ler, eu quero que você venha ler aqui no microfone, aqui, para que eu possa registrar aí a tua leitura. Quem é o bom de leitura aí que vai fazer essa leitura? 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 3. 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Os falsos profetas. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Obrigado, irmão Volney. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, que vocês já ouviram falar que haveria de vir e que já está no mundo, já estava no mundo na época dos apóstolos e continua hoje. O que fala aqui, irmãos? Aqui não está falando de uma palestra como essa, por exemplo. Não está falando de um culto como esse, por exemplo. Está falando de uma pessoa que se diz possuída por um espírito ou usada por um espírito. Então, assim, quando a pessoa assume a atitude de quem está recebendo uma revelação, quer dizer, não é ela que está falando, é o espírito que está falando através dela. Isso pode ser em línguas, isso pode ser através da revelação, da profecia. É nesse sentido que a palavra do Senhor está falando. Alguém que está usando da palavra na atitude, na postura de quem está sendo usado, né, ou possuído por um espírito. Quer dizer, ele não está falando da mente dele, está falando aquilo que o espírito está dizendo para ele falar. Então, quando isto acontece, nós temos que prestar muita atenção. Por isso, o apóstolo João orienta os irmãos dizendo: amados, não creiais a todo espírito. Quer dizer, não é porque o camarada está falando em línguas que Deus o livre, ninguém pode dizer nada contra ele. Eu conheci pensamentos assim já no passado. Não, está falando em línguas, Deus o livre, não dá para questionar nada. Não, está falando uma profecia, não dá para questionar nada. Ah, não, está passando uma revelação, não pode questionar. Não, pelo contrário. A palavra do Senhor diz que quando um profeta fala, né, um após o outro, num culto pode falar, 2 ou 3, e os outros profetas fazem o quê? O que fazem os outros? Quem sabe aí? Quando alguém fala em língua, tem que haver quem interpreta, né? Senão é para a pessoa se calar. Quando alguém profetiza, vamos ter que ir para a Bíblia, gente. Vocês estão ruins de Bíblia. Vamos lá. Quem acha primeiro o texto aí? Coríntios. Vamos lá, onde fala dos dons aí. Quem achar primeiro aí, me avisa, que eu estou procurando também. Vamos ver se é esse aí, então. Isso. 1 Coríntios 26. Encontre aí que eu quero ler isso aqui. Vai lendo aí. Tá, então aí, só para nós ordenar as coisas. No caso de alguém falar língua na igreja, não é proibido, mas fale 1, 2, quando muito, 3. Quer dizer, num culto todo. Deus não é Deus de papagaios. Deus é Deus de cristãos. Deus exige de nós culto racional. Então, se houver a manifestação em línguas, fale 1, 2 ou no máximo 3, sucessivamente. Isso quer dizer o quê? 1,
depois o outro, depois o outro. Se o irmão Volney e a irmã Joani estiver falando língua aqui, um do lado do outro aqui, já está errado. Pode até que se deixou levar pela emoção e a gente fica com pena e deixa assim, mas já está errado. Porque tem que falar um, depois fala outro, depois fala outro. No máximo 3 o apóstolo Paulo falou. Não sei se pode ser mais do que 3 ou menos, mas ele deu essa orientação. E haja interpretação. Se não houver interpretação, baixa o tom da voz. Pode continuar falando em língua de forma que não atrapalhe o culto e se edifique ali com Deus e tal. Beleza. Essa é a orientação para línguas. Continuando. Tratando-se de profetas, fale 2 ou 3. Amém? Quando muito. E os outros profetas julguem. Porque o certo é que a igreja esteja cheia de profetas. Então o apóstolo João, baseado nisto, ele diz assim: amados, não creiais a todo espírito. Não é porque uma pessoa vem falando em língua, em interpretação, em visão, em profecia, que tudo que ele falar está certo. Por exemplo, nós temos um mentiroso no meio evangélico que mentiu 30 anos, pelo menos 30 anos. Dizendo que foi orar no monte 90 dias e jejuar, que Deus deu uma visão para ele, que o mundo ia acabar, ou seja, Jesus vinha buscar a igreja antes do ano 2000. Isso ele começou em 1970, ou talvez um pouquinho antes. Eu acompanhei isso desde 1970. Quando a Bíblia tem um texto claríssimo, que daquele dia e hora ninguém sabe. E esse homem passou no meio evangélico mentindo 30 anos, afirmando que Jesus revelou para ele que Jesus voltaria para buscar a igreja antes do ano 2000. E ele manteve essa palavra até o final. Até o dia 31 de dezembro de 2000, de 1999. No último ano, ele ordenou a todas as igrejas deles 5.000 igrejas. Não é muito. Tem muitas denominações que tem muito mais do que isso. A Igreja Batista também não tem mais do que isso. Mas 5.000 igrejas é um número considerável. Ele ordenou a todos os obreiros da igreja dele que não construísse mais. Que naquele ano Jesus ia voltar. Sabia o dia e a hora, mas o ano ele sabia. Então todo o dinheiro que entrasse na igreja para mandar para a sede em Maringá, no Paraná, que não era mais para construir, só fazer pequenas reformas, deu um temporal, tirou um Eternite, bota um Eternite novo lá para não molhar dentro da igreja, essas coisas. Precisa trocar um vidro numa janela, mas construir mais nada, modificar mais nada, que não tem mais tempo. Quando foi no dia 31 de dezembro de 1999, esse homem simplesmente pegou seu jatinho particular com todo o dinheiro e foi para os Estados Unidos. Irmãos, então tem coisas que nos envergonham. Coisas no meio evangélico que nos envergonham e que muitas vezes nos trazem grande dificuldade para pregar o evangelho, porque nós somos frequentemente comparados com esse tipo de gente. Por quê? Porque são mentirosos, têm o espírito do anticristo na vida deles, não observam as escrituras. E o apóstolo João diz: filhinhos, não creia todo espírito. Se a Bíblia diz que ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar, ninguém sabe. Acabou. Não tem aquele mais poderoso que vai saber. É o que a Bíblia diz. O Pai é que sabe. Mas ele enganou o povo 30 anos. E tem gente enganando o povo hoje ainda e não são poucos. E a gente sofre essas consequências. Eu ouvi uma pérola esses dias aí que foi de me deixar de cabelo arrepiado. Foi pior do que a história que eu contei para os irmãos no começo. Se Jesus é o caminho, Edir Macedo é o pedágio. Eu ouvi isso, meus irmãos. Eu sou obrigado a ouvir isso. É melhor ouvir isso do que ser surdo. Mas é uma barbaridade esse tipo de coisa. Por quê? Porque são pessoas que fazem um evangelho próprio, fazem uma doutrina própria, usam alguns textos da Bíblia e enganam os trouxas. E isso dificulta. E muito o evangelho. Todo espírito que se manifesta dizendo que é espírito de Deus tem que provar que é. E nós temos a liberdade de exigir isso dele.